O influenciador Felca publicou um vídeo há alguns dias denunciando situações gravíssimas de adultização de crianças nas redes sociais, em alguns casos por parte dos próprios pais, e também de uma gigante rede de perfis de pedófilos que se comunicam com uma linguagem própria nos comentários de publicações para atraírem outros pedófilos para os seus próprios canais de divulgação de conteúdo absolutamente criminoso. O vídeo publicado pelo influenciador já ultrapassou o número de 27 milhões de visualizações até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, e eu faço questão de parabenizar o Felca pela coragem de ter trazido esse assunto à tona. Só que o que eu vou trazer aqui não é apenas uma repetição das denúncias já feitas pelo Felca. O que eu vou abordar aqui é o escândalo político e judiciário por trás dessas denúncias feitas por ele, porque são justamente as crianças e adolescentes que estão no centro de uma narrativa utilizada de forma dissimulada para implantar medidas com interesses escusos e puramente políticos. Acompanhe aqui comigo. Já não é novidade para ninguém que os integrantes do atual governo federal e também a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal defendem a chamada regulação das redes sociais. As primeiras tentativas de impor essa regulação à sociedade brasileira foram através do Congresso Nacional, que é quem tem o papel de criar ou alterar leis nesse país. Como não deu certo, o novo caminho adotado foi o Supremo Tribunal Federal, que utilizou um artigo do Marco Civil da Internet, uma legislação que havia sido aprovada pelo Congresso lá em 2014, e a sua prerrogativa de julgar a constitucionalidade de leis para derrubar o texto desse artigo, mesmo que ele não violasse nenhum princípio constitucional, e assim impor uma nova forma de regular as redes sociais. Com o resultado desse julgamento, as plataformas digitais passaram a ser responsabilizadas pelo conteúdo publicado pelos seus usuários, mesmo que nenhuma decisão judicial tenha sido tomada anteriormente. O objetivo aqui é muito claro: forçar as redes sociais a criarem as suas próprias réguas de censura em função do medo de serem punidas. A censura continua existindo, mas a culpa deixa de ser do judiciário. Enfim, além da derrubada desse artigo específico, uma nova tese foi formulada pelos ministros do STF, e essa tese determina que as plataformas passam a ser responsabilizadas quando não garantem a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem condutas e atos antidemocráticos, crimes de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, incitação à discriminação, crimes praticados contra a mulher, inclusive conteúdos que propagam ódio às mulheres, crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, e ainda tráfico de pessoas. Ao ler esse texto, a impressão passada é de que os ministros estão preocupados com as crianças e adolescentes, indo de encontro àquilo que foi denunciado pelo Felca e unindo-se a essa luta para combater esses criminosos. Pois é. Só que, para quem conhece a história de como se chegou a essa tese e os verdadeiros interesses dos personagens por trás dela, essa história não cola. O objetivo de quem está por trás dessa regulação, que é a alta cúpula do PT e a sua militância, sempre foi controlar o discurso dos seus adversários. Até algum tempo atrás, a narrativa para justificar essa regulação era a suposta necessidade de se controlar as fake news e o discurso de ódio. Naturalmente, a maioria dos ministros da Suprema Corte abraçou essa ideia. Afinal, a maioria foi indicada justamente pelos presidentes petistas. Só que essa narrativa foi ficando cada vez mais frágil perante a opinião pública, porque era muito nítido o quanto o pessoal que dizia querer combater fake news e discurso de ódio também espalhava mentiras e promovia ataques massivos e coordenados contra alvos específicos na internet, geralmente adversários políticos, mas nem sempre. A partir dessa fragilização, essa turma, que é especialista em construção de narrativas, fez uma adaptação, incluindo as crianças e os adolescentes na lista daqueles que só seriam protegidos se essa regulação fosse colocada em prática. Os ministros do Supremo, que já defendiam essa regulação anteriormente, adotaram também essa adaptação à narrativa, passando a utilizar este argumento também em seus votos e incluindo essa questão na tese formulada ao fim do julgamento. Só que o histórico de decisões tomadas dentro do STF mostra claramente que, dentre os crimes apontados nessa nova tese, alguns deles têm prioridade total na corte. Eu sugiro até que, ao terminar esse vídeo, você pesquise aí no Google mesmo as notícias a respeito de decisões do STF nos últimos 2 anos. Veja a quantidade de decisões relacionadas a atos ou condutas supostamente antidemocráticas
e veja se encontra alguma decisão relacionada à proteção de crianças nas redes sociais. Bom, tem um julgamento diretamente relacionado à adultização de crianças que está em andamento no STF. Apesar de ter sido suspenso na última sexta-feira por conta do pedido de vista do ministro Nunes Marques, até o momento já há 5 votos de ministros para permitir que menores de idade participem de eventos como a Parada Gay. O relator do caso, ministro Gilmar Mendes, votou pela inconstitucionalidade de uma lei estadual amazonense que proibia a presença de menores nesses eventos, e o voto dele já foi acompanhado por Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Edson Fachin. Com exceção de Fachin, todos os outros são, coincidentemente, os mesmos que votaram a favor daquela nova tese que supostamente visa proteger as crianças na internet. E veja só, a minha crítica não tem absolutamente nada a ver com a opção sexual tematizada nesses eventos, mas com o fato de que se trata de um evento para adultos. Uma rápida pesquisa já é suficiente para encontrar imagens que evidenciam que, se estiverem presentes nesses eventos, as crianças estarão sendo expostas a uma sexualização que vai muito além daquilo que deveriam estar presenciando nessa fase da vida. Mais uma vez, faço questão de reforçar, não é uma questão de opção sexual, mas do fato de ser um evento para adultos em função da erotização provocada por alguns participantes. Enfim, a grande reflexão que eu trago em relação a isso é: perceba como as decisões desses ministros, na prática, são completamente contraditórias com as narrativas defendidas por eles próprios. Eles supostamente defendem as crianças nas redes sociais, enquanto as expõem aos mesmos perigos nas ruas. Agora, não é apenas a contradição dos integrantes da Suprema Corte que precisa ser exposta aqui. Tem um outro falso herói que está expondo sua hipocrisia com essa situação também. Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, fez uma publicação na noite desse domingo afirmando que pretende pautar nessa semana na Câmara uma série de projetos relacionados às denúncias feitas pelo Felca, justamente por conta da repercussão causada pelo vídeo do influenciador. Agora, veja só que curioso. Hugo Mota já está na presidência da Câmara há mais de 6 meses. Como o próprio disse, há uma série de projetos relacionados a esse tema, protocolados há muito tempo, mas só agora ele resolveu dar prioridade a isso. Durante 6 meses, ele não deu a mínima para essas situações gravíssimas, que são realidade no Brasil há muito tempo. Mas agora, por conta da repercussão do vídeo de um influenciador, ele quer surfar essa onda e chamar a atenção para si. E não é só isso não. Esse repentino interesse de Hugo Mota nesse tema surge justamente em meio ao polêmico cenário de diferentes tratamentos dados às obstruções provocadas por direita e esquerda na Câmara. Quando parlamentares de esquerda o fizeram, foi tratada como obstrução. Na semana passada, no entanto, a mesma atitude, só que tomada por deputados do PL, do Novo, entre outros, está sendo tratada como motim e está colocando esses deputados sob risco de suspensão. Enfim, o grande fato para o qual eu quero chamar a atenção nesse vídeo é: Felca denunciou a situação e mostrou que as plataformas digitais parecem não fazer questão nenhuma de combater a situação. Pelo contrário, elas aproveitam-se desse conteúdo para gerar ainda mais engajamento. Agora, não menos vergonhosa é a conduta das autoridades brasileiras que surfam na onda da popularidade de um tema polêmico para chamarem a atenção para si e, sob a narrativa de proteger crianças e adolescentes, colocam em prática medidas autoritárias para calar opositores, enquanto expõem crianças aos mesmos riscos, só que nas ruas, em decisões paralelas. E você, o que pensa sobre tudo isso? Me conta aqui nos comentários.